Então, eu fico pensando um pouco, a partir disso da história, né, e disso que você falou do Zélio ter que institucionalizar a Umbanda para ela poder existir, para os cultos não ficarem à margem, não serem, inclusive, atacados, coisas que acontecem até hoje. A gente sabe de terreiros que são queimados, né, que são aí saqueados, enfim. Socialmente falando, ou talvez mesmo religiosamente falando, a Umbanda acaba ficando, em algum momento, muito mesclada com as questões, muito sincretizada com as questões do catolicismo? Perfeito. O que acontece, né? Se a gente for fazer um olhar, né, de cima, o que acontece é o seguinte: quando o Zélio consegue estabelecer na sociedade que dá para chamar de Umbanda, que você cultua orixá, e isso não tem nada de mal, porque teve esse problema, né, historicamente. Você tem, logo depois do Zélio, você tem obras de Umbanda escritas, livros, que são do Tata Tancredo. O Tata Tancredo, ele é um autor que ele traz uma doutrina e um modelo de Umbanda que a gente vai chamar de Umbanda Molocô, que é uma Umbanda que depois vai dar origem a uma Umbanda trançada. Então, você tem subdivisões disso, mas basicamente é uma Umbanda muito afro. Então, até esse resgate cultural lá, que é similar ao candomblé, cai na Umbanda, né? A partir do Tata Tancredo. Só que o que as pessoas têm dificuldade de entender é que o Tata Tancredo só não foi preso por escrever o que ele escreveu porque houve essa institucionalização prévia. Então, hoje, dentro da Umbanda, quando a gente olha o resgate que os umbandistas têm feito dessa origem afro, eu acho importantíssimo. Mas é importante ressaltar que a Umbanda que se pratica hoje nada tem a ver com a do Zélio. O Zélio tem influências até hoje nas Umbandas mais esotéricas, a Umbanda mais Umbanda branca, tem até nome, né? Umbanda branca, Umbanda esotérica e tal. O Zélio tem bastante influência ainda. Mas fato é, o Zélio não trabalhava com Exu, por exemplo. Hoje você quase não encontra uma Umbanda que não trabalha com Exu. Então, quando a gente olha, né, olhando hoje, falando, porque o Zélio, ele atrapalhou. Não. A gente nem precisa mais olhar para o Zélio para fazer a Umbanda de hoje. Mas isso não quer dizer que essa história não existiu. Né? Então, são coisas que a gente precisa entender socialmente, a importância disso, querendo ou não. Eu tô aqui falando disso abertamente para o público. Você não sofre consequência, nem eu, justamente porque isso aconteceu. E aí, dar nome a isso e dar espaço jurídico a isso faz a coisa existir. Com absoluta certeza. Enquanto movimento social que seja, religioso social, né? Sim, sim. Então, isso é importante para qualquer religião, inclusive. Qualquer religião, exato. Né? Então, assim, hoje nós temos a liberdade de falar: minha Umbanda faz isso, a sua Umbanda faz isso, a sua Umbanda faz isso, a sua Umbanda faz isso, justamente porque ninguém pode falar nada da gente mais. É institucionalizado, é uma religião. Eu tenho liberdade religiosa, como qualquer outra religião. Então, eu só vejo pontos positivos aí. E se a gente quer fazer uma Umbanda que resgata mais o ameríndio, quer fazer uma Umbanda que resgata mais o afro, quer fazer uma Umbanda mais eurocentrada, tá tudo bem, né? Não afeta... A minha casa não é afetada pelo que a sua casa faz. Agora, onde é que tá o nosso drama hoje? Que é a parte social pesada. Se tem uma coisa que o que eu faço afeta o que você faz, é a ética. Porque é em nome desta ética que a gente tem que vir a público constantemente desmistificar, ou pelo menos falar: calma, não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque, como toda religião, você tem gente dentro dela que tá lá para usufruir disso, para manipular as pessoas. Então isso acontece a todo momento. Então não tô aqui para fazer o meu lado perfeito, não. Porque a gente adora criticar quem nos critica. Só que a gente também tem sujeira dentro de casa, né? É muito normal. Então acaba que, se tem um debate sobre certo e errado dentro da Umbanda que deveria ser definitivo, é a ética. Agora, se você olha mais pro passado afro, mais pro passado ameríndio, mais pro passado... aí já não é problema meu, não é problema de ninguém. O importante é que você seja feliz, assine como Umbanda e a Umbanda cresça. Pra mim é o que importa. Agora, ética não. Ética a gente tem que debater, e isso aí, pra mim, é o que fundamenta o como deveria ser todo mundo. Né? Tá. E sobre os princípios, vamos dizer, os fundamentos, o que é a essência da Umbanda? Até para as pessoas terem um contato com isso. O que você consegue me dizer sobre
os pilares, né? Tá, eu vou generalizar bastante, Tá. justamente porque quando eu começo a estabelecer doutrinas que elas podem ser diferentes umas das outras em algumas percepções sobre a vida, porque toda religião é sobre isso. Quando você começa a estabelecer que pode haver essas diferenças, o que eu posso citar como fundamento, se eu olhar para minha casa, pode não ser na sua casa. Então, de maneira geral, o que a gente entende como fundamento da Umbanda é a mediunidade de incorporação. Isso não existe Umbanda sem isso. Você também encontra a música. E aqui sim eu posso afirmar. Música de tambor, tá, gente? Por favor, violão não. O tambor tem um porquê de ser, né? Toda mediunidade, ela é um transe. Não importa qual faculdade mediúnica você esteja trabalhando, ela vem a partir de um transe. Então, o tambor é justamente pelo ritmo. Então, se você quer trabalhar com instrumentos para fazer a sua prece na Umbanda a partir da música, dos cantos, tem que ser um instrumento de percussão. Tá. Tem que ser. Justamente porque é o ritmo que conduz o seu transe, né? Então, se você for encontrar isso numa cultura lá atrás, você encontra nos xamãs, etc. Qual instrumento estava na mão deles? O tambor. Por quê? Porque o ritmo, a batida, tum, 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 tum. Em 5 minutos, ou você tá balançando a cabeça no mesmo ritmo, ou você tá mandando o cara parar, que você não aguenta mais. Porque ele te coloca em outro estado. Então, todo toque, toda música é tambor, tá? Obviamente, você tem outros instrumentos de percussão que podem colaborar e tá tudo bem. Mas violão, não, né? Tecladinho, não. Existe, mas não é fundamento. Por favor, né? Então, você tem outro aspecto que é fundamento da Umbanda. Conexão com a colônia. Não existe Umbanda que não esteja vinculado a um Brasil colônia. Não interessa que Umbanda você tá fazendo, mas você tá falando de Brasil e você tá falando de marginalização. Uhum. Isso é inevitável. Então, tá lá o caboclo, tá lá o preto velho, todos representando figuras sociais marginalizadas que perderam a voz para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, a Umbanda devolve a voz para essas pessoas arquetipadas, mas ela devolve a voz para essas pessoas. E aí, é engraçado, porque eu vou repetir Caboclo Preto Velho aqui, mas o pessoal vai virar para mim e vai falar assim, não, mas tem baiano também. E eu vou falar, então, procure linha de baianos na Bahia. Não tem. Você vai encontrar linha de baianos no Sudeste, onde eles foram marginalizados. É mesmo? Você não encontra a linha de boiadeiros na Umbanda onde você tá num seio rural. Você encontra no urbano. Tá. Por quê? Porque é onde eles são marginalizados. Tá. Então, cigano, marginalizado no mundo inteiro. Então, quando você olha as linhas de trabalho, elas são todas vinculadas a uma estrutura social de figuras, e aí você arquetipa elas, né? Porque você torna um olhar genérico, ou melhor, um olhar geral, não genérico. Você arquetipa elas e ela representa a nossa história daqueles que, pra gente existir aqui, eles tiveram que não existir. Entendeu? Então, a Umbanda, ela devolve essa voz. Por isso que a entrada social da Umbanda é muito forte. E é por isso que ela é tão temida, né? Tirando a parte magística da coisa, ela é muito temida por quem controla essa rédea, porque como que você justifica o racismo na presença da Umbanda? Fica difícil, né? Qualquer tipo de discriminação, Qualquer né? tipo de discriminação, exatamente. Então, o umbandista que sustenta a discriminação, ele precisa repensar o que ele está fazendo, ou na religião ou na sociedade. Não, das duas, mas não cabe, não orna, né? Que Não orna. As duas coisas, não orna. Então, assim, é só olhar para dentro do seu terreiro, com quem você está conversando e por quê, né? Então, quando a gente observa essa questão, então isso é fundamental também pra gente entender a religião. E mesmo a questão do feminino, né, Vitor? Porque assim, sim. Existem sacerdotisas na Umbanda, que em todo o histórico cristão não existe. Judaico também. Judaico também não existe, né? Os senhores do Sinédrio eram homens, né? Padres, bispos e papas são homens, as freiras têm aquele lugar bem do cuidado, né? Um lugar bem à margem, na verdade, de todo o funcionamento cristão.
E hoje no Brasil a gente vê algumas igrejas evangélicas com pastoras empoderadas nessa posição. Mas geralmente as mulheres chamadas de pastora são esposas de pastor. De pastor. Que não é a mesma coisa. Exatamente. Elas não têm a mesma entrada, elas não vão a púlpito falar. Sozinho. Não nasce uma igreja sozinha na regência de uma mulher. Isso. Já na Umbanda, não. Inclusive as figuras mais relevantes. E aqui até vale a pena citar isso, tá? As figuras mais relevantes no candomblé são femininas. Socialmente falando. Já na Umbanda, não. Olha como a Umbanda ainda abraça e traz forte esse seio cristão para dentro dela, né? Você vai ver você não encontra autora de Umbanda de grande relevância. Tá tudo em figura masculina ainda. Por quê? Porque isso cai, querendo ou não, a Umbanda, ela traz o preconceito de fora para dentro dela também, né? Já no candomblé, não. Candomblé que é afro-brasileiro, e aí sim traz essa estrutura cultural, não quer nem saber, a mulher está à frente na maior parte das vezes. Até uma coisa que eu cito no curso de teologia que a gente ministra, assista o filme Mulher Rei. Você me falou desse filme. Mulher Rei, com a Viola Davis. Isso, o filme Mulher Rei, ela é uma guerra, ela representa um momento de guerra entre duas nações afro, que é Daomé e Oió. Na cultura Nagode de Omi-Yorubá, de onde vem os orixás, Oió é onde Xangô era rei. E Daomé é a casa de Oxumaré. Então é uma guerra entre dois povos que cultuam dois orixás diferentes. Masculinos. Quem que tá na frente da guerra lá? A mulher rei, né? Dois orixás masculinos. Mas quem tá à frente na guerra, quem lidera é a mulher. Então, na cultura afro, a presença feminina ela é muito mais empoderada do que na nossa aqui, né? E é bem lembrado, é bem curioso isso, de fato. Não é curioso? Porque a Umbanda ainda é figura masculina. E por mais que você tenha as mulheres no terreiro liderando, as mães de santo e tudo, mas as figuras que saem para a sociedade para falar ainda são masculinas. A literatura sobre Umbanda é masculina. Né? São todas masculinas. É o Rubens, o Cumino, o da Mata, o Tata Tancredo, o Zélio. Então tá tudo na figura masculina. Você encontra algumas obras de mulheres, mas elas não escalam socialmente dentro da Umbanda assim para ser vista como referência, como são as masculinas. Então olha como, você entendeu? Essa influência do nosso berço cristão aqui é muito forte. E nesse ponto o candomblé tá à nossa frente, com certeza. Justamente por ele olhar para outra cultura, ele tem muito mais desapego a esse contexto do que a gente, né? Nesse ponto. Mas você entende que é um processo, né? Assim, desde de 1908, que é o marco, até hoje, as coisas vêm mudando do que já foram. E é jovem, né? Das resistências, das dificuldades do... É por isso que eu sou Por mais que eu tenha falado tudo que eu falei a respeito de história e origem, eu sou a favor desse resgate. Da Umbanda começar a olhar mais para sua origem. Eu sou a favor. Justamente por causa disso. Porque, de fato, você encontra terreiros que você não sabe que... Se não tem ninguém incorporado, você não sabe que você tá no terreiro. Você tá dentro de uma igreja. Em diversos aspectos. Ou num centro espírita. Tem terreiro que é literalmente um centro espírita com gente de pé vestida de branco e rodando. Mas é um centro espírita, né? Em termos de colocação, em como as pessoas se colocam, como elas se manifestam, como elas... né? O controle daquele contexto é todo olhando para calma, nós somos brancos e a gente sabe se comportar. Como se a ritualística da Umbanda fosse um problema de não comportamento. A gente vê muito disso. Não, nós somos intensos mesmo. A gente ri, a gente chora, a gente roda, a gente dança, a gente canta, né? E faz parte da nossa ritualística normal. Mas existe esse olhar ainda que afasta um pouco e diz, calma, não é assim que a gente tem que se comportar. Até curiosamente, essa semana da gravação, é homenagem de... Aliás, hoje é dia de Cosme e Damião, né? Hoje é dia de Cosme e Damião. Então os terreiros... 27 de setembro. Então os terreiros entre essa semana que passou e a próxima vão estar homenageando Cosme e Damião. E aí a gente tá lá no terreiro educando os erês, né? Os espíritos infantis, né? Que se manifestam e tudo. E nós estamos lá educando eles, né? Como que você tem que se comportar. Isso é muito euro, sabe? Então é o olhar da nossa influência cultural raiz cristã que tá invadindo ali o tempo todo, né? A gente não escapa disso. Mas fundamento mesmo, na minha opinião, se eu tiver que falar de maneira geral,
É a música a partir do tambor, é a presença das entidades olhando para essa relação social do que a gente tem de origem colonial que foi marginalizado, e a incorporação, mediunidade. A mediunidade. Então você não faz Umbanda sem isso. Ah, Vitor, mas e os orixás? Calma, isso pode servir para um debate lá para frente. Porque cultuar os orixás, eu posso só rezar para o Olorum, se eu quiser. Eu posso só rezar para Deus, se eu quiser. Né? Óbvio que a presença dos orixás estão ali e tudo, mas quando eu estipulo minha relação religiosa, não é isso que determina. Né? Quando a gente fala de fundamento, é importante dizer isso, até para quem está ouvindo. Fundamento é o que dá razão de ser. Não é o que eu acho legal fazer. Né? E é por isso que a Umbanda tem muitas práticas variadas, mas fundamentos são os mesmos. Né? Porque o que dá razão de ser para qualquer terreiro que você conheça é o mesmo. A mesma coisa. Né? E é por isso que eu coloco só esses 3 de maneira geral. Como esses pilares. Como né, pilares. Sem isso, não tem Umbanda. Não existe Umbanda. O resto você pode estabelecer como particularidades que vão se relacionar ali com a sua comunidade. E o que te influenciou como sacerdote até então.